espalhe o escrito. Já viram esse documentário? Veja aos pouquinhos no fim de semana, porque não dá para ver à noite, é muita violência. As coisas estão fielmente representadas no documentário. Você conhece o documentário? Conheço, eu vi numa sentada, porque eu consigo ficar 12 horas vendo uma coisa. O tema é o histórico, a histórica presença do jogo do bicho no crime do Rio de Janeiro, né? E é uma coisa, é uma promiscuidade, assim, faz parte do Rio. Faz parte do Rio, não só do imaginário, mas da situação do Rio. A presença do jogo do bicho está nas escolas de samba, frequenta palácio, agora menos, porque foi ficando muito evidente, né? Mas é muito evidente o banditismo, né? Mas, enfim, você agora teve o carnaval, você está no Rio, você está numa frisa, você está do seu lado, tem o Capitão Guimarães, né? Oferecendo, ele está ali, passa, oferece uma champanhe para você, é o do Rio de Janeiro. E aí ele vai contando o documentário, acho que o Chico pode até falar melhor que eu estou contando enquanto espectadora. Sim. O documentário vai mostrando a história do jogo do bicho, né? Os chefes, o grau de violência. Então, de repente, assim, o Maninho foi assassinado, e daí depois a irmã do Maninho, o tio do Maninho. Estou dando só um exemplo, não foi bem assim, mas é uma sequência de violência de mando. É uma máfia, né? É uma máfia. Uma máfia simpática, né? Na verdade, é um cenário que reproduz, são várias famílias mafiosas que controlavam todo esse esquema do jogo do bicho. O Bosco tem lugar de falar que ele é do Rio de Janeiro também. Mas controlam, né, Bosco? A gente só não pode falar que controlavam, né? Depois o Chico pode falar melhor do que eu sobre isso. Mas houve uma época que havia uma certa visão romântica disso, né? Porque o bicho era o jogo, né? Mas depois veio, repetindo, inclusive, o que mostra o Poderoso Chefão, né? Que é da máfia italiana, houve a chegada da droga. Quando o tráfico tenta fazer se associar a essas famílias que dominavam o jogo, todas aderiram no início, parece. Depois o Chico me corrige, parece que uma, que teria sido do Castor de Andrade, resistiu por enxergar ali um caminho sem volta. E aí a violência começa a aumentar muito, não é? Depois chegam as máquinas eletrônicas, então tudo aquilo vai saindo do controle daquelas famílias e começa a ganhar uma abrangência maior, né? Mas o documentário mostra. Você assistiu também o documentário? Assisti o poder que eles tinham e usando muito o futebol, né? A escola de samba e o futebol, né? Futebol. Tem até episódios que o Castor de Andrade compra um jogador, ele era do Bangu, patrono do Bangu, compra um jogador do Botafogo e o técnico, o diretor de futebol do Botafogo era outro bicheiro, o Emiliano. Meu Deus. Então ele compra um jogador do Botafogo, mas não paga ao Botafogo. Ele paga ao bicheiro que estava no Botafogo, paga da seguinte forma: o cara era o que tinha o menor território no jogo do bicho, ele amplia o território dele de exploração para ele, e o valor disso aqui cobria o valor do passe do jogador. E você vê que ponto que chegaram isso, né? E eram políticos, eles sabiam fazer uma política muito sofisticada, né? Chico, eu quero te ouvir. O documentário, só para que fique registrado, está no Globoplay, então, para todo mundo assistir. Você participou, conta pra gente sobre o documentário. Bom, primeiro dizer a deputada Sâmia que me dói, assim, quando vejo aqueles bicheiros passando na Marquês de Sapucaí e as pessoas aplaudindo, sabe? É muito semelhante com o dia seguinte, a lamentável morte do seu irmão, em que as pessoas foram beber ali no quiosque como se nada tivesse acontecido. Então, assim, eu lamento muito, eu me envergonho, sinceramente, dos cariocas que tomam essa postura. Com relação à série, né, eu sinceramente não esperava mesmo essa repercussão toda. Eu sempre acreditei, me empenhei, eu fui consultor da série, foi muito bacana. Eu acho que é um caminho do jornalismo e eu gostei porque eu fui um negociador das entrevistas, né? Não de todas, mas eu acho que talvez algumas das mais importantes.
E eu acho que a gente pegou um momento assim especial, que eles estavam dispostos a falar, né? Eles nunca... A gente sempre pegou esses caras assim na porta de tribunal, porta de delegacia, numa frase rápida, e dessa vez não. E por que eles se dispuseram a falar? No caso do Bernardo Belo, né, que é uma entrevista que eu participei diretamente do processo de negociação, eu creio, ele estava se sentindo ameaçado, né? Ele tinha medo de ser assassinado, ele apontou, inclusive, a eventual autoria disso, se acontecesse, que seria o Rogério de Andrade, um herdeiro aí da família Andrade, vem ali do ramo do Castor, e isso gerou assim, uma espécie de efeito dominó, né? Já que o Bernardo falou, quem se sentia ameaçado pelo Bernardo também resolveu falar, e acabou se produzindo esse documento inédito, né? Eu acho que o grande diferencial com relação a tudo que já se produziu até então foi essa história contada por eles próprios. E eu curti demais participar, achei que foi um avanço importante aí do jornalismo na história da contravenção, que eu diria, mais do que contravenção, para mim, eu chamo de crime organizado mesmo. Eu tenho colegas do Rio que são candidatos, que são parlamentares, que dizem: há regiões que eu não posso nem chegar perto, eu não piso, porque eu sei que ali tem, entre muitas aspas, dono, tem quem controle, quem autorize, quem pisa, quem não pisa. Em função disso, eu acredito que alguns partidos e lideranças acabem sucumbindo a essa lógica, né? Ou seja, me alio com essas pessoas, já que eu não consigo combatê-las e quero me manter no poder. Eu acho isso completamente lamentável, porque é a partir também dessa forma de naturalização que essas forças crescem e se consolidam, né? E acabam criando tentáculos nas instituições, através de indicações políticas, de parlamentares que depois vão empregar, mandar recursos para essas bases eleitorais, e vira um ciclo vicioso que contamina todos os espectros políticos. Então, isso é lamentável, de fato, que isso aconteça, e a gente precisa caminhar em outro sentido. E sabe o que me chamou a atenção? Vocês falando sobre o documentário, eu particularmente ainda não consegui. Nós dois vamos fazer o dever de casa. Eu estou evitando, na verdade, algumas cenas um pouco violentas, etc. Claro. Mas um dia pretendo assistir, porque, enfim, preciso, me interesso por esse assunto e tal. Eu sei que foi Mas é tratado com muita delicadeza no documentário. Mas sabe o que me chamou a atenção? É isso de que você não consegue confiar em nenhuma autoridade. Confiar, óbvio que eu não confio. Como é que você confia em qualquer autoridade do Rio de Janeiro? E eu nem os conheço individualmente. Não é julgar a moral de quem está conduzindo ou deixa de conduzir o processo. Mas eu não confio na essência de como as coisas se constituem no Rio. E acho que documentários como esse, trabalhos como esse livro também, nos ajudam a entender por que a gente tem essa sensação também, né, de desconfiança generalizada. A entrevista que ele citou do Bernardo Belo, né, Belo o sobrenome, é maravilhosa, porque assim é como se desenhasse este tipo de poder, né? Os recados que ele manda, essa questão do medo que você percebe dele, embora ele negue o tempo inteiro, e ele está sentado, para mim, inesquecível essa entrevista desse, eu acho que é obrigatória. Sim. A Mara Luqueta aqui nos mandou uma mensagem mais cedo, e agora faz tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, deputada, que é, por exemplo, como esse estado paralelo vai se criando, e, por exemplo, no caso do assassinato do seu irmão, o próprio tráfico julgou, condenou a pena de morte quem teria executado ele, ficou por isso mesmo, quer dizer, passou totalmente à margem do Estado, né? Acho que a incredulidade também é explicada por isso, como é que horas depois o próprio Comando Vermelho decide executar aqueles que executaram por engano, e o Estado é informado, é um despachante, na verdade, tudo aquilo que acontece. E é por isso que todo mundo fala, eu não consigo acreditar, eu falo, te entendo completamente, porque é tudo um show de absurdo, a gente está falando de pessoas, né, de vidas, e sim, e as coisas ainda podem piorar de alguma forma, né? Se o Estado deu-se satisfeito, né? Resolução.
O Estado se deu por satisfeito. Olha, foi isso, tal, já está resolvido. Eles resolveram para a gente. Resolvemos, eles resolveram rápido. Né? E o resolver também é importante dizer, não entre aqui. A gente domina aqui, nem entre aqui, a gente. Não é isso? Tem isso, né? Vamos resolver logo para. Né? Que mexam aqui comigo. Eu sempre fui muito cauteloso no meu trabalho, sempre vi as coisas com muito pé atrás, especialmente em se tratando de investigação no Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer assim que eu acredito nessa linha de investigação hoje, esse trabalho da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que há esforço, há uma intenção, não vejo, sinceramente, assim, que é contaminado por interesses políticos.